Olá pessoal, eu sou o Paulo Pereira e sejam todos bem-vindos ao canal Graça, Amor, Comunhão. Hoje estou aqui com uma convidada muito especial. Eu vou deixar que ela mesmo se apresente. Não me contaste essa parte. Olá pessoal, eu sou a Dárcia, a.k.a. Dadaia. Podem me seguir no Insta já agora, Dadaia _Alvarenga. Eu sou angolana, sou influencer de Jesus, aleluia. Prego o evangelho no Insta, sou da Igreja Videira de Lisboa, sou líder lá e tenho 22 anos. E antes de continuarmos para o vídeo, eu quero agradecer aos 1040 inscritos. Obrigado a todos vocês que apoiam esse canal, obrigado a todos que assistem os vídeos, que partilham, e eu espero que continuem a fazer isso para a glória do Senhor Jesus. E não se esqueça, você que é novo aqui no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho, goste, e é isso. Bem, hoje não vamos falar sobre, vocês já leram, né, o título, vamos falar sobre perdendo o fascínio por Deus. E antes de deixar que a Dá falar um pouco sobre isso, esse assunto, esse tema veio para o meu coração, para eu falar aqui, para eu falar no canal, quando eu estava a ler Salmos 36. No Salmos 36, do versículo 5 até o versículo 9, o salmista descreve alguns atributos de Deus de uma forma poética muito bela. Você pode dar um pause e ler, depois volta aqui Então, eu estive a ver a forma como Davi expressava, como ele descrevia alguns atributos de Deus. Eu percebi logo que somente alguém fascinado por Deus, somente alguém que conhecia e que amava o Senhor, poderia descrever assim os atributos. E a pergunta que se levantou foi: como é que nós somos? Qual é a nossa reação ao ouvir de quem Deus é, ao ouvir sobre Deus? Como é que o nosso coração se move? Será que nós ficamos indiferentes como os ímpios que não temem ao Senhor? Ou nós reconhecemos quem o Senhor é, nos prostramos e o adoramos? Uau. Esse é um tema muito interessante e de facto é algo que o Espírito Santo tem falado muito comigo sobre permanecer com os olhos fixos em Jesus, sobre permanecer com os olhos fixos nele sem perder o encanto. Porque às vezes na nossa caminhada cristã nós vamos conhecendo muito sobre Jesus, vamos ouvindo sobre Jesus, achamos que já conhecemos muito sobre a palavra e achamos que isso é motivo suficiente para nós perdermos o fascínio por Deus. Se alguém nos fala sobre Jesus é tipo, isso já sei, isso já tive essa revelação há anos atrás, então agora, e aquilo já não move o nosso coração, aquilo já não nos move, já não desperta aquela verdadeira paixão por Jesus em nós. Mas eu creio que continuamente o Senhor quer reacender essa chama em nós. Não creio que seja da vontade de Deus, da vontade do Espírito Santo de Deus, que nós permaneçamos diante dele apáticos e indiferentes. Muito pelo contrário, o Espírito Santo ele vem para testificar no nosso coração as palavras de Jesus e para nos mostrar quem Jesus é. Ele abre os nossos olhos para que nós possamos ver Jesus e não permanecer indiferentes diante dele, mas que o nosso coração possa ser quebrantado diante dessa imagem de quem Jesus é e que nós venhamos a amá-lo verdadeiramente de todo o nosso coração, porque nós sabemos que quando nós amamos alguém de fato, nós não permanecemos indiferentes diante dessa pessoa. Porque a questão de perder o fascínio por Deus não é algo que acontece do dia para a noite. Sabem, à medida que nós nos afastamos de coisas básicas, como básicas e fundamentais, digo, né? Meditação da palavra do Senhor, oração, comunhão dos irmãos, a própria evangelização. Quando nós nos afastamos e damos lugar a distrações, trocamos as nossas prioridades, o Senhor deixa de ser uma prioridade e as outras coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano passam a ser prioridade. Com o tempo nós vamos perdendo esse fascínio, com o tempo a nossa chama vai se apagando, nós vamos perdendo aquela fome, aquela sede por Deus, porque nós precisamos constantemente estarmos diante do Senhor, precisamos constantemente meditar, vigiar e orar para não cair em tentação, porque no momento que nós nos afastamos da fonte de vida, nós passamos a dar espaço para a morte e assim, sem nós nos apercebermos, né, nós perdemos o fascínio por Deus. E às vezes nós podemos até ir à igreja, podemos até meditar, podemos até orar, mas o nosso coração, a nossa disposição para buscar o Senhor é como se fosse algo simplesmente para ocupar tempo. Nós não vamos... Torna-se uma rotina Exatamente. religiosa. Nós não vamos diante de Deus porque nós queremos conhecer, porque nós queremos ser moldados, transformados, porque nós queremos ser usados por Ele para pegar o Evangelho e para alcançar mais vidas. Nós vamos simplesmente por ir. E muitas vezes
algo que eu quero pode muitas vezes você pode até ir diante do Senhor sem vontade, mas com o coração bem posicionado. Você não tem vontade, tem aquela preguiça, mas tipo, eu preciso conhecer o Senhor, eu preciso ir ler, você vai. Ou não está falando disso. Ou está falando, você tipo, só vai por ir, tá vendo? Nem sequer isso te passa na cabeça. Nem sequer você querer conhecer o Senhor passa na cabeça, passa a ser uma rotina religiosa. Você passa até os devocionais simplesmente para cumprir uma agenda e não para se relacionar de fato com Deus. Yeah. Agora tu me lembraste de uma cena porque, imagina, as pessoas às vezes pensam que ser carnal é só viver no pecado. Ah não, quando eu vivo no pecado eu estou a ser carnal. Quando eu não vivo no pecado eu já não sou carnal. Então, é só que a carnalidade ela não tem só a ver com você pecar. A carnalidade tem a ver com você não buscar a Deus. Estás a ver? Com você, por exemplo, você se acomoda naquela vida de tipo, não, já não vivo uma vida de pecado, estou aqui, não sei o quê, mas não existe um buscar a Deus, não existe um meditar na palavra, não existe um buscar mais do Senhor, tá a ver? Isso também é ser carnal, porque viver pelo Espírito implica uma vida com Ele. Se eu não tenho uma vida com o Espírito Santo de Deus, então eu não vivo pelo Espírito. Se eu não vivo pelo Espírito, só tenho outra opção, estou a viver pela carne. Exatamente. Tá a ver? Yeah. Vou te falar. Ok. Porque é incrível como as coisas de Deus, elas são sempre meio que o oposto do que acontece no mundo. Imagina, no mundo eu tenho fome, se eu tenho fome eu vou comer e a minha fome vai passar. Mas em Deus é incrível que a única maneira de tu teres fome por Deus é tipo, quanto mais tu te alimentas dele, mais tu tens fome. É incrível porque é estranho, tá sabendo? Eu vou para Deus para saciar a fome que eu tenho, quanto mais eu como dele, quanto mais eu bebo dele, mais fome eu tenho, tá sabendo? Então, é aquela do, não, quero ter mais fome por Deus, quero ter mais fome por Deus. Então come, porque você para ter mais fome por Deus, você precisa comer, você precisa se alimentar dele, você precisa beber dele. E quanto mais você faz isso, mais próximo dele tu quer estar. Por exemplo, tu falaste sobre estar diante do Senhor. Imagina o sacerdote no Antigo Testamento. Ele tinha que estar diariamente a ministrar diante do Senhor para que o fogo não se apagasse. Ele tinha que estar ali. Então, exige de nós essa decisão de eu preciso ter uma vida com Deus. Eu preciso ter uma vida com Deus, senão eu vou me perder. E pedir para... Não tem problema nós orarmos por fome. Porque às vezes nós podemos nos condenar e ficar tipo... eu mesmo assim não tenho vontade de orar. Eu mesmo assim não tenho vontade de ler a Bíblia. Eu mesmo assim não sei o quê. Mas não tem problema. Nós chegarmos diante de Deus, nós precisamos ter o nosso coração sincero. Chegar diante de Deus e falar, olha pai, eu não tenho tido fome de te buscar, não tenho tido fome de ler a palavra, de orar, de estar contigo, mas eu quero essa fome. Então planta essa fome em mim, tipo, nutre essa fome em mim. Espírito Santo de Deus faz com que eu tenha cada vez mais vontade de buscar ao Senhor. Nós podemos orar por isso. E à medida que nós nos aproximamos dele, mais fome nós temos. Isso é um fato. Porque se nós até vou ler a forma como ele descreve aqui o salmista no Salmos 36, do versículo 5 até o versículo 7. Ou até o versículo 6, do versículo 5 ao versículo 6. Ele diz: a tua benignidade, Senhor, chega até aos céus, até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Aqui ele pega alguns atributos de Deus ele compara com elementos da natureza. E se nós formos a ver aquilo que a Darcia disse, à medida que você busca, você vai perceber que há mais. Porque na realidade o Senhor é eterno. E na nossa busca, nós nunca iremos chegar até o limite de Deus. Nunca. Never. Nós vamos chegar até aqui, sempre haverá mais, sempre haverá mais, sempre haverá mais. Sabe? Porque imagina, nós temos um desejo de conhecer Deus na sua plenitude e nós buscamos isso mesmo sabendo que nós não vamos conseguir fazer isso. Acho que é como se fosse, como explicar, é um ideal que nós precisamos buscar. Um ideal que nós nunca iremos alcançar. Nós sabemos que nunca iremos alcançar, mas também não pararmos até sabermos se nós não podemos alcançar. É essa sobre perder o fascínio, sobre não perder o fascínio de Deus, tá a ver? É sobre você perceber que a cada dia que você conhece, a cada dia que você se expõe diante dele, você é transformado e você percebe que há mais, que há mais para buscar, há mais para fazer, há mais para conhecer ao Senhor. E nós podemos entender e perceber que a glória de Deus, a santidade, a eternidade de Deus
vai além de tudo aquilo que é criado, vai além de tudo aquilo que nós vemos. De tal forma que muitas vezes nós vemos em Salmos, eles vão estar aqui a passar na tela, onde o salmista fala assim: a tua fidelidade, a tua misericórdia chega até os céus, o teu amor até os céus, porque na realidade os céus são tão altos que nós não conhecemos o limite, tá? É como se fosse essa analogia de tipo, a tua misericórdia não tem fim, a tua bondade não tem fim, o teu amor não tem fim. Então nós nunca chegaremos. E algo interessante, uma oração que o salmista faz no versículo 10 desse mesmo capítulo, que é o capítulo 36, ele diz: continua a tua benignidade aos que te conhecem, a tua justiça aos retos do coração. Na versão NVT diz: derrama o teu amor àqueles que te conhecem. Então é sobre nós continuarmos a orar para que o Senhor continue a nos revelar quem Ele é, para que nós próprios continuemos a buscar cada vez mais na Palavra de Deus, porque é da Palavra de Deus que nós podemos contemplar mais do Senhor, é da oração, é da comunhão dos irmãos. A dessa está a falar de Deus, eu vou conhecer mais do Senhor, eu estou a falar mais de Deus, é dar, você vai conhecer mais do Senhor através daquilo que eu estou a falar. E esse processo de nós buscarmos, de nós meditarmos e de nós conhecermos e o fazermos conhecido, é que isso faz com que o Senhor se revela cada vez mais para nós. Está lá em Salmos, em Tiago 4, tipo, aproximem-se de Deus, que Ele se aproximará de vocês. Porque na realidade, para nós nos aproximarmos, é porque Ele já se aproximou. É porque Ele já se revelou. A ver? Porque nós por nós mesmos não temos como conhecer Ele se revela a nós e nós o conhecemos e precisamos continuar a conhecer. Então, quando nós nos afastamos dessas coisas, quando o nosso coração deixa de ter Cristo como centro, quando o nosso coração, as nossas intenções deixam de ser conhecer e amar ao Senhor, nós constantemente vamos perdendo o fascínio por Deus. É verdade. Se há uma coisa que nos tira o fascínio por Deus, é o foco nas coisas terrenas. É nós nos alimentarmos tanto daquilo que é terreno. E outra vez eu repito, nem falo do pecado, mas falo das coisas daqui da terra. Seja o nosso estudo, seja emprego, seja formar uma família, seja o que for. Tudo aquilo que é terreno e ocupa o lugar de Deus no nosso coração nos faz perder o fascínio, tá sabendo? Porque às vezes as pessoas pensam só que está relacionado a pecado, mas não. Se eu sou uma pessoa que só vivo para o meu trabalho, só vivo para o meu emprego, tudo na minha vida gira em torno daquilo, eu abro mão das coisas de Deus para viver coisas do meu emprego, então quer dizer que o meu emprego se tornou um ídolo. Aí, o meu emprego se tornou meu Deus, tá vendo? E aí teu emprego, apesar de ser algo bom, passa a ser pecado. Exatamente. Porque ocupa o lugar de Deus no teu coração. Se tornou idolatria. Exatamente. E eu vejo que às vezes essas coisas lícitas é que nos confundem, porque por ser lícito, nós às vezes não permitimos que ninguém nos chame a atenção, do tipo, olha, isso está a se tornar o teu ídolo. Nós ficamos, não, mas Deus nunca disse que trabalhar é pecado. Não, ninguém está a dizer que trabalhar é pecado, mas simplesmente esse trabalho está a roubar o lugar de Deus na tua vida e está a te fazer perder o fascínio. Deus se tornou algo secundário na tua vida. Quando alguém te fala sobre contemplar Jesus e não sei o quê, porque uma coisa é facto, a Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio. Para perceberes por que aquela pessoa está apaixonada, pelo que ela está apaixonada, o que tem sido a causa do fascínio dela, é só ver o que a pessoa está falando. Se a pessoa está a falar sobre Jesus, se a pessoa constantemente está a falar sobre Deus, você sabe, ali existe um coração que ama o Senhor. Mas se o tempo todo a pessoa só fala de coisas da terra, nada eterno sai da boca da pessoa, você ali percebe logo, é alguém que perdeu o fascínio. Porque Paulo ele diz, nós somos cidadãos do céu, nós esperamos, a nossa cidadania está no céu, de onde nós esperamos o nosso Salvador. Então Paulo diz ainda, pensem nas coisas do alto. Se vocês foram resgatados, pensem nas coisas do alto. Então constantemente o Senhor nos convida a estar fascinados por Ele, pelas coisas que existem na eternidade, e assim dessa forma alimentarmos o nosso espírito. Mas quando nós constantemente focamos nas coisas terrenas que são lícitas e perdemos o fascínio pelo Senhor, essas pequenas coisas se tornam os nossos ídolos, nos impedem de amar a Deus. Porque até essa questão, se nós quisermos, aquilo que a Dersa falou, nós sabemos alguém, tipo, aquilo que ela fala, e além daquilo que a pessoa fala, aquilo que a pessoa faz. Porque é a questão de nós mostrarmos frutos dignos de arrependimento, de nós andarmos, né, segundo as boas obras que o Senhor preparou para nós. Então são todo um conjunto de coisas que mostram que nós estamos fascinados por Deus,
ou que estamos a perder esse fascínio por Deus, ou que nem sequer estamos fascinados por Deus. É sobre aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos. E isso tudo parte daquilo que entra no nosso coração, daquilo que nós lemos, daquilo que nós vemos, daquilo do que é que nosso nós... alimento, né? Exatamente, do que é que nós nos alimentamos. Às vezes nós passamos fome da palavra de Deus, entre aspas. Não nos importamos de passar fome natural. Se eu estou com fome, o meu estômago está aqui, eu vou levantar logo para ir comer, mas o nosso espírito pode estar quase a morrer de fome, mas para alimentar, socorro, Deus. Então, sobre o perder o fascínio do Senhor, é isso. Eu quero fazer uma pergunta a Darsha, que é sobre se já teve um momento da caminhada que você percebeu que você estava a perder o fascínio por Deus, ou você perdeu o fascínio por Deus. O que é que você fez? O que aconteceu, né? De forma resumida, né? O que aconteceu para que você... Viram o modo de falar que eu falo muito, né? Ele não quis falar diretamente, mas pronto. Como é que você voltou? Né? Isso nunca aconteceu. Às vezes nunca teve. Era aquela questão da regra, nunca teve do caminho. Meu Deus do céu. Pronto, de facto isso nunca me aconteceu. De perder o fascínio por Deus, eu creio que não. Não me lembro de algum episódio da minha vida que eu tenha perdido o fascínio por Deus, porque de facto eu louvo a Deus por isso, né? O Espírito Santo, ele sempre colocou em mim uma vontade. Eu fui profundamente marcada acho que foi em 2021 ou 2020, pelo versículo que está em João, que diz: a vida eterna é conhecer-te como Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aquele versículo ficou cravado na minha cabeça, no meu coração, na minha alma. Eu estava fogo, a vida eterna é conhecer Jesus. Eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso conhecer Jesus, porque às vezes nós achamos, não, conhecer Jesus, ouvi o pastor a falar, não, pregaram quando eu me converti e aceitei Jesus, e ficamos naquela. Só que existe uma porção de Deus, existe algo da parte do Espírito que Ele tem para derramar sobre nós acerca de Jesus, que nós ainda não alcançamos. A cada dia nós temos uma revelação diferente de Deus. Por exemplo, eu desde sempre sabia que Deus era santo, mas nos últimos dias o Espírito Santo tem me revelado coisas sobre a santidade de Deus que eu não sabia. Eu tinha conhecimento, mas eu não tinha a revelação. Eu podia ter a informação, mas eu não tinha a verdadeira revelação do que era. Então nunca houve um momento assim que eu perdi o fascínio por Deus, mas já houve um momento que eu fiquei assim com menos fome de Deus, que ficava assim preocupada ainda com outras coisas. O jovem solteiro às vezes se preocupa muito com o casamento e não sei o que, está sempre ali do tipo, não, mas eu quero casar e não sei o que, e muitas vezes isso também pode se tornar um ídolo na nossa vida. Então já houve momentos em que de facto eu tive menos fome de Deus, mas foram momentos muito raros, de facto, porque o Espírito Santo, ele não só me alimenta cada dia com fome e fascínio por Deus, como ele me deu uma santa indignação por passividade, por apatia. Eu não consigo ver pessoas apáticas e indiferentes com relação a Deus e a presença de Deus. Me dá uma coisa aqui que eu preciso orar, eu preciso interceder, eu preciso tentar levar, por mais que não sou eu que faço isso, é o Espírito Santo, eu preciso tentar levar aquela pessoa, vê quem é Jesus. Olha, não tem como não ficar fascinado, tá vendo? Não tem como não ficar estupefacto com a beleza dele, com a beleza da santidade dele, com a beleza de quem ele é, tá vendo? Então o Espírito Santo, ele não só me alimentou com esse fascínio, como ele também me deu esse encargo para que eu ore e leve cada vez mais pessoas a serem fascinadas por ele, tá vendo? Então nunca me aconteceu, mas Amém. Falando de mim, né, na realidade, eu já tive momentos em que, também como a Darsha, né, perdi um pouco tipo, aquela cena, aquela fome, e momentos às vezes estou tipo, não vou meditar, vou dormir. Não vou orar. Esse amanhã nunca chega. Amanhã que nunca chega. E na realidade, nesses momentos assim de mais fraqueza, né? Quando eu me expus diante da palavra do Senhor, quando eu comecei a meditar na palavra do Senhor, tipo, você percebe tipo, o que é que eu estava a fazer? Por que eu fiquei longe disso? E aquilo que eu quero deixar para ti, para você, que talvez você perdeu o fascínio por Deus, talvez você já não vai à igreja com a mesma motivação, você não medita com a mesma motivação, você vê Jesus como uma obrigação. Até já rimar. Por isso que ia sair já um som aqui, um rap. Então, mergulhe na palavra do Senhor. Medite na palavra do Senhor. Esteja
e ande com aqueles que busquem a Deus. Em 2 Timóteo 2,22, Paulo diz: foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor ou buscam o Senhor. Você quer voltar a ter fascínio por Deus? Medita na palavra do Senhor dia e de noite, como o salmista em Salmos 1. Esteja com aqueles que buscam a Deus. Eu não sei se tu queres acrescentar alguma coisa sobre como voltar a ter fascínio por Deus. Assim, em tempos o Espírito Santo ele me fez uma pergunta que foi porque assim, eu sempre tive essa cena de querer conhecer Jesus, quero conhecer Jesus. E às vezes eu tentava pela minha própria força tentar conhecer Jesus. Mesmo lendo a palavra, não sei quem, mas tentava na minha própria força. O Espírito Santo me fez uma pergunta simples. Ele me perguntou: tu crês que eu posso te apresentar Jesus? Assim. E eu fiquei assim, tipo, eu creio. Porque é assim, nós conhecemos o Pai através do Filho. Nós conhecemos o Pai através de Jesus. Mas nós conhecemos Jesus através do Espírito. Os nossos olhos são abertos para ver quem Jesus é quando nós conhecemos o Espírito Santo de Deus. Quando conhecemos quem Ele é, né? Então eu creio que um profundo relacionamento com o Espírito Santo é extremamente necessário para uma vida de devoção e para uma vida de fascínio por Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é aquele que abre os nossos olhos para que nós possamos verdadeiramente ver quem Jesus é. Ele é aquele que nos mostra, olha, porque o próprio Jesus disse: virá o Espírito da verdade e ele vos guiará em toda a verdade e vai testificar no vosso coração as palavras que eu vos tenho dito. E ele ainda vai dizer mais coisas que eu não posso dizer agora porque vocês não podem suportar. Vai vos dizer mais coisas e vai testificar no vosso coração. Ele vai dizer coisas não de si mesmo, mas coisas que ouviu do Pai, que ouviu de mim. Então o Espírito Santo, ele é o nosso guia turístico. O Espírito Santo, ele é o nosso guia turístico. Nós precisamos dizer: Espírito Santo, apresenta-me ao Senhor, me permite ser fascinado pelo Senhor, porque é o Espírito Santo que revela a nós os atributos de Deus. Nós podemos adorar a Deus e falar: olha Deus, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Mas quando o Espírito Santo te dá uma revelação da santidade de Deus, seja na palavra, seja por meio de um momento de oração, você adora com revelação, porque nós só adoramos como... Vou dar um exemplo: os seres viventes. É algo muito interessante sobre os seres viventes que estão em volta do trono de Deus. É que eles têm olhos por todo lado. Eles têm olhos dentro, têm olhos fora, têm olhos nas asas, têm olho em todo lado, atrás, à frente. Eles têm olhos por todo lado, ou seja, eles estão a contemplar alguma coisa. E à medida que eles contemplam o trono de Deus, à medida que eles contemplam o Senhor, eles devolvem com adoração. Eu contemplo e depois eu adoro. Eu adoro aquilo que eu contemplei, aquilo que eu tive revelação. Então, depois de eu ter revelação e ter contemplado, eu adoro com revelação. Eu digo: santo, santo, porque eu estou a contemplar a santidade dele. Então, eu creio que nós precisamos, para permanecer no fascínio por Deus, nós precisamos de um relacionamento profundo com o Espírito Santo de Deus, onde ele nos revela quem Deus é. Porque é aquela questão de... quando Jesus perguntou a Pedro, aos discípulos: quem fez que eu sou? That's e right. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, né? E Jesus diz: não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas foi o Pai que está nos céus. Então, você precisa conhecer a palavra do Senhor. Eu creio que quando você lê a palavra do Senhor, por meio da palavra do Senhor, o Senhor ilumina o nosso coração. Exato. O Espírito Santo ilumina o nosso coração, porque você pode ler algo e não ter entendimento ou não ter a convicção daquilo que você está a ler, mas quando você lê com um coração rendido ao Senhor, você quando lê com um coração disposto a buscar a Deus, a convicção da santidade, a convicção do nosso pecado e da santidade de Deus vem de uma forma muito acentuada. É como aquela questão, até falando no podcast que eu gravei com lá no nosso pod, onde eu falo sobre a questão de Isaías. Quando ele tem aquela visão do trono, ele vê a santidade, ele vê os anjos adorarem, santo, 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 e ele diz: eu sou um pecador, um homem de lábios impuros, um pecador no meio de um povo de lábios impuros. Então,
a revelação que nós temos de Deus vai nos trazer, vai fazer com que nós vejamos quem nós somos e da necessidade que nós temos da redenção que é em Cristo. Estás a ver? Então, à medida que nós vamos conhecendo, Ele vai nos revelando quem nós somos, o nosso pecado, vamos nos arrependendo e sendo moldados. E essa é uma jornada que só vai terminar quando Cristo voltar. E quando Cristo voltar, isso só vai continuar. Mesmo nós sendo perfeitos sem pecado, continuaremos a servir e a adorá-lo, porque Ele nunca vai terminar, Ele é eterno. Então, é sobre manter o fascínio sobre Deus, é mesmo sobre isso, sobre você ter um relacionamento com o Espírito Santo, sobre você se arrepender, sobre você estar em comunhão, estar com aqueles que buscam a Deus, porque a busca a Deus não é uma caminhada solo. Nós precisamos da igreja. Se nós conseguíssemos estar firmes sem a igreja, não é necessária a igreja, mas nós precisamos da igreja para nós fortalecermos e sermos fortalecidos porque muitas vezes aquilo que não vai falar, vai te abrir a mente para muitas coisas que você pode perceber da palavra do Senhor. E aí nessa troca, nessa vivência, nessa caminhada de você buscar o Senhor, estar em comunhão com os irmãos, e daquilo que o Senhor dá para os irmãos, eles dão para ti, daquilo que o Senhor dá para ti, você dá para os irmãos. Nós crescemos como igreja e o fascínio por Deus aumenta a cada dia. É muito interessante o facto de como o que tu falaste e o que eu falei se completam, porque Deus ele cria todas as coisas por meio da palavra e do Espírito. Em Gênesis nós vemos que o Espírito pairava sobre a face do abismo e nós podíamos nos perguntar, o Espírito já estava ali, pairava sobre a face do abismo, o Espírito podia vou criar todas as coisas, só que faltava o e disse Deus, estás a ver? Porque a palavra em comunhão com o Espírito cria e forma todas as coisas, estás a ver? Então, a palavra sem a revelação do Espírito Santo é só conhecimento, mas com o Espírito Santo a trazer luz a nós, ela é revelação. Um exemplo muito básico disso é quando Jesus pergunta aos fariseus de quem é filho o Messias. Acho que foi essa a pergunta que Jesus fez. E os fariseus responderam, é filho de Davi. E Jesus respondeu, então como é que pelo Espírito, Davi disse que viu o Senhor a dizer ao seu Senhor, como é que ele é filho de Davi, Davi lhe chama de Senhor, estás a ver? Porque Davi não era só acerca da palavra, era acerca também da revelação que o Espírito, os fariseus, eles estavam somente com o conhecimento que eles tinham, sem a revelação do Espírito Santo de Deus, mas Jesus ali mostrou que Davi, ele tinha não só a palavra, mas também a revelação do Espírito. Então essas duas coisas em conjunto, o fascínio não se perde o fascínio por Deus, porque realmente ali é um lugar que você só vai mais fundo. Quando des conta, estás afundado no fascínio por Deus. Então, e é isso, na realidade, se você, como dissemos aqui, né, se você permanecer com os olhos no Senhor, se você permanecer com os olhos mergulhados na palavra do Senhor, relação em comunhão dos irmãos e nas outras disciplinas espirituais, você irá permanecer firme com fascínio no Senhor. Mas quando você tira o teu coração disso, você quando tira o coração, você quando tira Jesus, né, do centro do teu coração, você continuamente perde esse fascínio por Deus. Então, eu não quero que isso aconteça na tua vida, nem quero que isso aconteça na minha vida. Vamos permanecer com os olhos fixos no Senhor. Amém. E antes de terminarmos esse vídeo, tá aí você vê essa camisa, você também quer essa camisa? Eu quero mesmo. Você quer? Quero. Na realidade, escrevam só aí embaixo, Paulo oferece a camisa. e na realidade, bem, eu comecei uma marca, a marca chama Sky Thoughts, é uma marca de identidade cristã e temos como slogan promovendo bons pensamentos. Pois nós queremos que bons pensamentos promovem boas atitudes, bons hábitos e bons hábitos um bom propósito. Então, nós queremos que quando você se alimenta de boas verdades, você, de certa forma, pela vontade do Senhor, é influenciado por elas. Então, Sky Thoughts é sobre isso, Por exemplo, Colossenses 3:2, pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra. Uau! Então, depois de ler o capítulo 3 completo, para vocês perceberem melhor daquilo que é tratado aqui. Então, é sobre esse fundamento da marca Sky Thoughts. Nós estamos a nossa pré-venda já terminou, mas você ainda pode comprar. Vamos abrir oficialmente no dia 1 de junho. E vocês vão poder receber, né, as pessoas que já fizeram a pré-venda vão receber no dia 1, depois do dia 1 de junho. Mas as pessoas que ainda não, que vão comprar depois do dia 1 de junho, vão receber depois porque vai ser por encomenda. Então,
é isso. A página da Sky Talks está aqui na descrição, vocês vão poder fazer os pedidos lá. E não podemos terminar, na realidade já havia planeado isso. A Deia vai receber uma t-shirt. Não foi caro, nem sabe. A Deia vai receber uma t-shirt. Já estava planeado. Pensei que foi a minha oração. Já estava planeado. Eu até e o Emerson, que somos os fundadores da marca, já falei, vou gravar com a Deia. Uau! Amém, glória a Deus! Yeah. Acho que M ou L? M. Yeah. Eu acho M, tá vendo? Quer dizer, essa aqui é bem. Essa é oversize. Yeah. Então, aqui. Da Daia, estou chamando Daia. Então é isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de acompanhar nas redes sociais e a Darcia também. Até já deixou muito no início apressada. Se você é novo aqui no canal, se você veio por meio da Daia, inscreva-se no canal, ative as notificações para estar atento às novidades do canal. E é isso. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Sejam. Não, vamos de novo. Que a... Let's go. Toma, já acabou.